Oi pessoal, tudo bem? Tô eu aqui sozinho, abandonado, largado para contar uma historinha. Eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da história de alguns personagens meus, alguns que eu curto muito, que eu curti muito fazer. O principal deles, qual seria? Qual vocês acham que seria o meu principal personagem? Aventureiros do Bairro Proibido. Não! Da próxima vez, não. Agora. O ator Denis Dan foi o primeiro protagonista que eu fiz, né? E é um filme que até algum tempo atrás passava 4, 5 vezes na TV aberta. Por que esse é importante? Porque ele mostra, ao longo da minha carreira, que eu já estou com mais de 30 anos na dublagem, onde eu comecei e se eu comparar com outros, até onde eu cheguei, né? Eu não redublaria, eu sinto ali falta de experiência no ator, no Manolo. Eu tinha uma voz muito mais suave na época. Eu falava, Jack, eles querem pegar a Miauim, vamos lá. Temos que resgatar a Miauim, Jack, vamos. E era muito mais leve que isso, que a minha voz agora está um pouquinho arranhada. Depois disso, teve um filme que na época, assim, quando eu vi que eu ia dublar, eu falei, o quê? Caramba, eu fiquei doido. Eu vou falar só uma palavra para vocês lembrarem. Armadilha! Armadilha! Era um japonesinho também, gostavam de me escalar muito para japoneses, porque eu adoro dublá-los. Os Goonies. Galera, eles estão com cara de quem comeu e não gostou. Na época, nossa, era o filme, entendeu? Falaram até de fazer remake, parece que do Aventureiros do Bairro Proibido deve ter um remake. Dos Goonies não vingou, mas vamos ver. E assim, séries que eu fiz, né? Teve Tartaruga Ninja, é óbvio. Com a nossa perícia de ninja para luta e habilidades superiores para fazer pizza, não me admira que o destruidor fique preso no centro da Terra. Que foi para mim uma escola. Eu fixei amizade mesmo com Marco Simões, Marco Ribeiro, Mário Jorge, são meus grandes amigos, Garcia Júnior. Somos muito amigos e aprendi muito com eles. E eu, assim, nervoso, fui fazer um teste. Vem cá, fazer um teste. Falei, teste? Tá, aí eu via lá, eu nervoso fiz uma voz de teste. Aí você passou no teste. Passei, passou. Eu não lembro como é que era a voz do teste. É voz de tartaruga. Aí eu... Tartaruga não fala. A gente nunca saca, irmão, mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? Eu não sei por que me veio à cabeça uma voz louca, que não tinha nada a ver com o original. Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor. Agora vocês imaginem que na época a gente dublava de 8 da manhã até as 11, meia-noite, 1, 2, até as 3 da manhã. Ficava fazendo... Mestre Splinter, vambora, galera, vem pra cá, vamos lá. Chegava em casa sem voz. Aí fui fazendo os personagens e tal. Barrados no Baile foi emocionante. A semana de competição contra o ginásio West Beverly começa hoje. Não é verdade, Scott? Eu dublei o Brian Austin Green, o David Silver. Foi a primeira vez que uma pessoa que eu não conhecia descobriu que eu era dublador pela minha voz. Foi a primeira vez, foi uma menina, ela estava me olhando assim, aí eu... Né? Isso já tem algum tempo, não estava casado ainda com a mãe da Bruna, óbvio. Eu já todo sorridente, falei, opa. Aí ela, você é o dublador do David Silver. Aí eu, sou. Assim, por um lado foi uma frustração, que eu achei que a simpatia fosse por outra coisa, mas tudo bem. Achou errado, otário? Maluco no Pedaço apareceu assim... Foi um presentão. Já saquei. Aqui rola aquela frescuragem toda e aquela paparicagem de rico. Aí, traz os cavalos, mané! Me escalaram para fazer a série. Quando eu entrei no estúdio, eu falei, nossa, tá com uma voz grave, eu não tenho como fazer essa voz. Aí fiquei, passa mais uma. Aí eu comecei a observar, como eu sempre faço, né? Eu comecei a observar os movimentos dele, que ele era todo assim. Eu falei, eu vou nos movimentos. Aí encaixei uma voz com alguns tons, alguns semitons lá em cima, que ele era todo grave. O interessante disso é que eu acredito que o título tenha vindo em função da dublagem, né? Um Maluco no Pedaço, porque fica uma coisa meio maluca. Aê, tio Fio, a parada é a seguinte,
muito doido. No original a voz é bem sóbria. E também, outra curiosidade, eu não conheço ninguém que tenha visto o legendado. Você conhece? Não, nunca nem vi. Peter Parker. Eu pago de sempre. Se quiser as fotos, eu troco por um emprego. Ganhando o dobro. Eu tinha ido ver o filme no cinema, que estreou, foi um marco na dublagem também. Estreou em 2002, legendado para 12 anos. Aí eu fui ver com uma namorada, a Bruna, que era pequenininha, e a irmã da minha namorada, que também era novinha. E estava legendado. Eu comecei a ler as legendas e de repente dormiram e várias outras crianças dormindo e só os adultos vendo. Viemos embora. 1 ou 2 semanas depois eu estava entrando na Delarte, que eu só traduzia e dublava lá. Aí eu fui chamado por uma cliente que falou, não, vem cá, eu quero fazer um teste com você. Eu falei, tá, beleza. Tá aqui, ó. Eu falei, o Homem-Aranha, bacana. Aí eu fiz. Assim, eu estava tão desligado, sabe quando você está desligado, você não se preparou para aquilo, aí fui fazer o teste. Não sei o que, tal. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades e tal. Tá, obrigado. Pô, você fez igual a todo mundo, não é isso? Igual a todo mundo? Como assim? Não, sua voz está se aproximando mais de um galã do que do Homem-Aranha. Eu falei, é claro. Peraí, para. Posso fazer de novo? Não, fazer de novo? O que você vai fazer? Não, eu vi o filme, você está cobertíssima de razão. Posso fazer de novo? Tá, faz aí. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha visto o filme e eu fiquei com uma impressão daquele Peter Parker. Na hora que ele toma um tapa do Flash, né? Fala! Não é, irmão? Qual a reação dele? É virar o rosto de volta e ficar olhando. Ele não revida, ele não tem uma reação física, tipo chorar, gritar, ou o que for. Não sai correndo e não chora, né? Eu acho que assim, talvez, ele fica só olhando. Não tem reação. E assim, ficou essa impressão, um bundão, né? Ficou só olhando, não fez nada. Eu falei, eu acho que tem que ser uma voz mais próxima do original, que é um pouquinho mais arrastada. E eu fui trabalhando isso, eu fui fazendo o teste, falando assim um pouquinho mais tranquilo, sem muita energia, tentando não passar muita energia, porque ele não tinha aquela energia toda que eu fiz no primeiro take. Aí na hora falou, não, é você, essa voz aí, não sei o que, lá, e fui dublar no filme. Quando estreou dublado no cinema, porque aí a censura eles conseguiram reverter para livre, aí todo mundo pensou, vai sair umas poucas cópias, né? Que nada, foi um novo lançamento. Foi uma nova estreia, muita gente que tinha ido ver o legendado foi ver dublado, quem não tinha ido ver o legendado foi ver dublado e eu acho que deu até mais bilheteria do que o legendado, e a partir daí passaram a estudar esse fenômeno que é o filme dublado, atrai muita gente para cinema, vocês não têm ideia. Na época a gente dublava 5 filmes por ano para cinema, hoje em dia passa de 100 filmes. Não faz tanto tempo, tem 16 anos. Esse é um personagem assim que talvez eu tenha um carinho extremo por ele, porque resgata um pouquinho da minha infância, que eu lia vários gibis. Mas o Homem-Aranha sempre foi aquele super-herói que eu falava assim, cara, pô, dá pra alguém ser o Homem-Aranha realmente, sabia? Né? Eu acho que não sei nem se precisa ser picado por uma aranha. Sabe por quê? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é uma frase que emociona qualquer um. Eu acho que você sendo humano, você batalhando pelas coisas certas, você está sendo um herói. Então assim, me emociona quando eu falo dele, porque tem muito isso. A gente pode ser um herói no dia a dia, na vida, com coisas simples, coisas pequenas, mas sempre as coisas certas. Tá bom? Fica aí uma dica para a vida. Eu vou dar uma de Matheus agora. Energia, dica para a vida. A gente chegando no fim de ano, muita emoção, muita coisa bacana, muita coisa boa para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve e até a próxima.